Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Amados irmãos, infelizmente, mais uma vez temos que fazer esta aula de um modo que não esperávamos. Tem uma reunião daqui a pouco, então estou gravando um pouco com antecedência, mas não queria cancelar mais uma vez esta aula. Inclusive, peço desculpas e perdão pelos últimos cancelamentos que foram necessários, mas a nova paróquia, uma série de atividades tem comprometido bastante, inclusive a minha segunda-feira, que em tese seria o dia mais livre. Então, nós vimos história antiga, agora nós vamos ver a história moderna. A história moderna, que é o passo subsequente à história medieval. Então, vimos história antiga, história medieval e história moderna. Gostaríamos então de iniciar a pensar a história moderna sobre o aspecto de dois acontecimentos que mudaram o modo como a igreja se deparou com o mundo. O primeiro deles foi a descoberta das Américas. A igreja precisou se compreender de um modo diferente após a descoberta das Américas. E esta compreensão se deu em clave missionária. Ora, se foram descobertos novos territórios e novas terras, teríamos que evangelizar. Então, em 1492, nós tivemos, através de Cristóvão Colombo, a descoberta das Américas. E com esta descoberta, redescobriu-se também o valor missionário da fé. Claro que, desde o início, a fé tendia a se comunicar, tendia a passar para outras gerações. Um dos princípios filosóficos nos revela que a verdade, ela tende a espalhar-se, tende à comunicação. Então, a fé, que é a verdade mais absoluta sobre o mundo, sobre Deus e sobre o próprio homem, também tende a comunicar-se. Que nós ouvimos no Evangelho do Nosso Senhor, quando ele conta a parábola do tesouro escondido no campo. Então, sai, vende tudo, ou ainda a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Vai, varre a casa, chama os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Então, a fé carrega em si esta sua tendência a comunicar aos demais. Bento XVI explicou, quando esteve no Brasil em 2007, para a abertura da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, Bento XVI explicou que a fé, ela não cresce por proselitismo, mas ela cresce por atração. A fé gera uma força atrativa que faz com que as pessoas não só se interessem em ouvi-las, mas quem tem a fé se interessa, sobretudo, em comunicá-la. E foi isso que aconteceu. Eu gostaria de ler, se as Américas foram descobertas em 1492, o Brasil em 1500. E na carta de Pero Vaz de Caminha,
nós compreendemos com muita clareza o próprio interesse missionário por trás dos novos descobrimentos. Ou melhor dizendo, o descobrimento das novas terras tinha um valor econômico, tinha uma importância sociopolítica para a época, mas também carregava em si um valor espiritual. Isso nós percebemos tanto na descoberta das Américas, quanto na própria descoberta do Brasil. Então eu gostaria de ler e comentar alguns trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o documento que é enviado pelo capitão mor da frota que descobriu o Brasil ao rei de Portugal, dando conhecimento da descoberta das novas terras. Então, nós podemos ler. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de logo até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando na dita ilha, obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas comprida e que os mareantes chamavam botelho. E assim como outras, aqui dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves que chamam furabuchos. Em primeiro lugar, o próprio modo de datar o acontecimento. Antes de dizer o dia do ano, diz o dia litúrgico, terça-feira das oitavas de Páscoa. A oitava de Páscoa são os 8 dias subsequentes ao domingo de Páscoa. Então, primeiro diz o dia litúrgico, para depois dizer o dia civil, digamos assim. Prossegue. Neste dia, a hora de vésperas, aqui outro aspecto, não só diz o dia através do dia litúrgico, como também diz o horário através do horário litúrgico. Na igreja, o dia é dividido pelo antigo costume das orações dos monges. Então, se você pega, por exemplo, o ofício de Nossa Senhora, então ele é dividido em matinas, noa, terça, sexta, completas, vésperas. Então são os momentos que ao longo do dia se celebram a liturgia das horas. Então neste dia, a hora de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes alvoredos. Ao monte alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, há 3 elementos recebem nomes religiosos. O dia é o dia da oitava de Páscoa, o horário é o horário de vésperas, e a geografia recebe o nome de Monte Pascoal, porque se deu naquele período da Páscoa. E a terra como toda, a terra de Vera Cruz. Então assim nós temos ideia de como a fé importava para aquelas pessoas. Aqui nós podemos entender, nós estamos no finalzinho da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Então aqui nós compreendemos como era o modo de raciocinar das pessoas, como se dava o modo mental, o modus mentis de cada pessoa, onde não se podia dividir a fé e a vida social, e a vida intelectual, e qualquer âmbito da vida naquele período. Tudo era muito
interligado. Aqui nós podemos até voltar um pouco e pensarmos nas cruzadas, pensarmos na Inquisição. E por aqui nós compreendemos bem o que acontecia. Ora, também nesses outros aspectos da vida social, a fé não podia ser retirada. Então, a fé acabava se envolvendo até em aspectos jurídicos, como era a Inquisição, ou em aspectos políticos, como era a conquista de novas terras, etc. Ok? Podemos prosseguir. Ainda da carta de Pero Vaz de Caminha, nós escutamos quando se fala das pessoas que eles encontraram, como eles falam, qual o interesse que eles têm. Vamos ver se eu encontro. Ou seja, na própria carta fala que o rei de Portugal deve se preocupar também por aquele povo, para que aquele povo receba o anúncio de Cristo. Vamos encontrar, eu gostaria de ler exatamente o texto. Continua mostrando e contando como eles chegaram à terra, a primeira missa, e conclui, Pero Vaz de Caminha, pedindo ao rei de Portugal que tenha também atenção para aquelas pessoas, para que ali também se pregue o Evangelho. Um momento. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Então, que interessante, o escrivão relembra ao rei de Portugal que ele deve acrescentar a fé católica e cuidar da salvação daquelas pessoas. E aprazerá a Deus que isso aconteça com pouco trabalho. Talvez também é muito bonito quando conta como foi a experiência dos índios ao perceber como eram os ritos da missa. Leia outro trechinho. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, falando dos índios, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos 2 degradados que aqui ficaram entre eles, os quais hoje ambos também comungaram. Então deixaram 2 presos e retornaram para Portugal, e até através daqueles presos o anúncio missionário, o anúncio de Cristo poderia ser acontecido. Então, isso, quem quiser depois, eu recomendo que leia a carta inteira e tire as suas próprias conclusões. É claro que essa carta é um documento histórico, mas também carrega, claro, um pouco de propaganda do Reino de Portugal. Mas podemos, apesar disso, compreender qual era a mentalidade do povo. Então, assim, nós estamos, como se diz, a cavalo entre o século XV e o século XVI. O século de 1401 até 1500 e o século de 1501 até 1600. E outro acontecimento importantíssimo, eu disse que falaria de 2, outro acontecimento importantíssimo do século XVI, final do século
15, a descoberta da América, do Brasil e das novas terras, e, portanto, o impulso missionário que a igreja deveria viver. O outro aspecto foi na Europa, a Europa cristã. A Europa era um grande monolito, era um grande bloco cristão, tanto é que chamava-se a cristandade, porque ali, de um oceano ao outro, se falava a mesma língua, se vivia a mesma fé, se vivia quase que no mesmo povo. E a partir de um evento do século XVI, isso começou a mudar e a igreja precisou ter outras atitudes. Eu estou falando da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, gerada principalmente por Martinho Lutero, alemão, no ano de 1517, que desafiou a Igreja Católica, a sua unidade, desafiou a doutrina da Igreja, a teologia, e iniciou com muita força um processo que faria frente à hegemonia católica. Então, por um lado, nós temos a Igreja que está avançando no novo continente descoberto, e por outro lado, nós temos a mesma Igreja Católica que enfrenta uma luta dentro do seu território na Europa. E ali precisa responder com força, com veracidade, com prontidão às ameaças de Lutero. Eu gostaria de ler uns trechos da bula do Papa que excomungou Lutero. Surgere Domine. Essa bula ela é importante porque nós compreendemos o que o Papa tinha em mente diante de Lutero. Então, eu vou ler alguns textos e comentar. E depois disso vou falar sobre algumas causas da Reforma Protestante. A bula começa com a palavra Exsurgere Domine, ou seja, levantai-vos, Senhor. Exsurge Domine. Foi a bula, antes me permitam explicar, a bula é um tipo de documento papal, um tipo de decreto pontifício que tem uma força imensa do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito da igreja. Então é um decreto que o Papa emite e que obriga a todos, não só do ponto de vista civil, mas também do ponto de vista espiritual. E foi emitida pelo Papa Leão X aos 5 de julho de 1520. E é uma resposta contra a heresia de Lutero. Exsurge Domine, levantai-vos, Senhor, erguei-vos, Senhor, e julgai a vossa causa. Lembrai-vos de vossas censuras, aqueles que estão o dia todo cheio de insensatez. Ouvi nossas preces, pois raposas avançam procurando destruir a vinha, em cujo lagar só vós tendes pisado. Quando estava esperto de subir ao vosso Pai, entregastes o cuidado, norma e administração da vinha, uma imagem da igreja triunfante, a Pedro, como cabeça e vosso vigário e seus sucessores. Então o Papa começa nessa bula não dirigindo-se a Lutero, não dirigindo-se aos seus seguidores, aos seus seguaces, mas dirigindo-se a Deus. Elevai-vos, Senhor. Dai uma resposta à vossa igreja, porque uma fera está abatendo a vinha que é tua e que tu deste a Pedro. Então é interessante o que o Papa tem em mente quando lança a bula. Ora, é algo contra a vinha do Senhor, é algo contra a unidade do rebanho de Cristo. E antes de exortar aos seres humanos, o Papa exorta a Deus: Senhor,
tu és o patrão da igreja, tu és o dono da igreja, então levantai-vos e dai fim a esta situação. E aqui cita as Sagradas Escrituras, cita um salmo: o javali da floresta procura destruí-la, e toda fera selvagem vem devastá-la. Então imagine o que um animal de grande porte poderia fazer a uma vinha. Essa é a imagem que o Papa utiliza para contar o que Lutero fez com a igreja. É como esse javali que destruiu a cerca e entrou na vinha do Senhor e ali começa a destruir tudo que tem diante de si. Ok? Então, segue o Papa. Além de pede a Deus, pede ao próprio Pedro: erguei-vos, Pedro, e realizai o serviço pastoral divinamente confiado a vós, como já foi dito. Prestai atenção à causa da Santa Igreja Romana, mãe de todas as igrejas e mestra da fé, que vós, por ordem de Deus, santificaste com o vosso sangue. Depois suplica Paulo: suplicamos a vós também, Paulo, para erguer-vos. Fostes vós que esclarecestes e iluminaste a igreja. Então aqui o Papa ergue estes dois baluartes contra Lutero. Pedro, que tem a primícia da igreja, e Paulo, que levou a fé aos quatro cantos da terra, que iluminou os seres humanos com a doutrina de Cristo. E aí o Papa diz por que eles têm que levantar-se. Custa-nos expressar, em nossa tristeza e aflição, o que chegou aos nossos ouvidos, desde algum tempo, através de notícias de homens de confiança e do rumor geral. Ai de nós, vimos ainda com nossos olhos e lemos os muitos e diversos erros. Alguns deles já foram condenados por concílios e constituições de nossos predecessores, e formalmente contém até heresias dos gregos e boêmios. Outros erros são heréticos falsos, escandalosos ou ofensivos, etc. O que o Papa diz: olha, chegou ao nosso conhecimento uma série de erros doutrinais. O que fez Lutero? Lutero elencou 95 teses contra a Igreja Católica. Essas teses, elas iam desde a venda das indulgências, desde o poder papal, mas, sobretudo, ela se fundamentava no que nós chamamos em latim o solas. A partir de agora era sola scriptura, sola fidei. Então, somente as Sagradas Escrituras, nada mais de tradição, nada mais de magistério. Sola fides, não mais a graça, não mais a lei, mas somente a fé. E depois sola gratia, não mais as obras. Então, vai contra os princípios fundantes da Igreja Católica. E o Papa, então, rebate essas 95 teses ao longo da bula e, por fim, excomunga o próprio Martinho Lutero se ele não voltar atrás. Mas quais foram as causas por trás da Reforma Protestante? Existe uma causa política, social. A Alemanha era um estado, era um país criado por muitas entidades, pequenos estados governados por príncipes católicos. E estes príncipes católicos, eles deveriam obediência ao Papa, então eles se sentiam inferiores aos outros reis dos outros países, porque prestavam juramento ao Papa, prestavam fidelidade ao Papa, e inclusive pagavam impostos a Roma. Então, esses príncipes, eles estavam cansados de
serem submissos ao Papa. Então viram em Lutero uma oportunidade de serem independentes. Então, por trás da reforma protestante está um desejo de independência em relação à autoridade espiritual, à autoridade moral, mas também à autoridade civil que o Papa detinha naquele período. Mas não foi essa apenas uma causa, a causa da Revolução. A outra causa da Revolução Protestante foi o próprio jeito de Lutero. Não sei se vocês sabem, mas Lutero, ele entrou no convento, ele era um frade agostiniano, ele entrou no convento somente para cumprir uma promessa. Ele estava num bosque, numa tempestade, viu a morte diante de si e pede que Santana o livre daquela tempestade e, uma vez liberto, ele se dedicaria a Deus. Então, a sua vocação não foi algo espontâneo, algo natural, mas foi quase que algo forçado pelo voto, pela promessa que ele fez. Como sempre, Olinto muito generoso. Hoje eu ganhei até água de coco, não foi nem água mineral. Olinto, 2 pontos. Você escolhe a quem dá. Obrigado. Então, a própria personalidade de Lutero era um homem que vivia em crises constantes de fé, em crises de celibato, em crises imensas. Então, tudo isso foi levando ele a perder o rumo da sua vida espiritual e revoltar-se contra a igreja. Também nesse período aconteceu algo interessante. A igreja estava construindo a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro tinha sido construída a primeira no século IV por Constantino. Lembrem das aulas anteriores, Constantino destrói a montanha, a colina do Vaticano, aterra o cemitério e ali constrói uma basílica. E essa igreja estava em ruínas, quase 1000 anos depois. Então, a igreja precisava reformar a Basílica de São Pedro, precisava reestruturá-la. E isso custava muito. Então, o Papa permitiu que alguns pregadores pregassem a indulgência e fosse dada, como matéria da indulgência, uma contribuição para a Basílica de São Pedro. E isso alguns pregadores levaram a um extremo que pareciam que estavam vendendo as indulgências, né? Então, houve também um exagero por parte dos pregadores, nunca por parte da doutrina católica sobre as indulgências, ela nunca mudou, mas alguns pregadores exageraram no modo que fizeram as indulgências. Então, Lutero ficou muito chateado com isso. E essa foi, digamos assim, o estupim da revolta. Até a sua própria viagem a Roma, ele fez muito mal interiormente. Ele viu muitos problemas, e de fato a igreja tinha muitos problemas naquele momento, e ele, então, resolveu se rebelar contra isso. Ele não resolveu ajudar a igreja. O professor Felipe Aquino, sempre quando fala sobre esta parte de história da igreja, ele diz: é como alguém que, tentando jogar água suja de uma bacia, jogou junto à criança. Ele não só se desfez de alguns problemas, quanto se desfez da própria igreja, né? Só para que vocês fiquem sabendo, logo depois o Papa aboliu a prática das indulgências com a oferta de dinheiro. Ficou apenas atitudes espirituais, orações, sacrifícios, penitências, visitas a lugares santos, não mais a oferta em dinheiro em relação às indulgências. Outra coisa que já não é causa da Reforma Protestante, mas que ajudou a Reforma Protestante a ganhar a força que ganhou, foi a própria invenção da tipografia móvel, a invenção da imprensa. Antes, um livro
e nós vimos quando estudamos um pouco Bíblia, antes um livro era muito difícil de ser realizado. Era copiado à mão, pouquíssimos copistas, era feito em peles de animais, e agora conseguem imprimir várias cópias em segundos de um mesmo texto. Então as ideias de Lutero circularam por toda a Europa muito mais rápido. Isso fez com que acontecesse um boom, acontecesse uma explosão dessas ideias. Tá? Então, outro aspecto que favoreceu o poder temporal da igreja, ou seja, a igreja enquanto autoridade civil. Isso fez com que a igreja e aqui eu estou falando de igreja, as pessoas da igreja, os papas, os cardeais, os bispos, os padres, se sujassem com a vida civil daquele tempo. Então perderam um pouco a pureza da fé e estavam muito preocupados em novos territórios, em novas conquistas, em problemas econômicos, financeiros, e acabaram esquecendo um pouco a fé. Então digamos, vocês podem ver que as causas da Revolução Protestante, e vejam que eu não usei a palavra reforma, usei revolução, porque a reforma, ela não destrói o todo. A reforma, ela melhora o que está capenga, o que está em dificuldade. Enquanto a revolução coloca de pernas para o ar uma realidade. E foi o que aconteceu. Então a causa da Revolução Protestante, ela é múltipla. E ela é mais social. Ela é mais humana do que problemas teológicos. Ok? Então essa é a Reforma Protestante. E a igreja, então, precisou dar uma resposta a isso tudo. E a resposta da igreja é o último aspecto que eu gostaria de tratar com vocês. A resposta da igreja foi a contra-reforma. Sobretudo, reunindo o Concílio de Trento. O que é um concílio? O concílio é a reunião de bispos. A reunião de bispos para tratar assuntos de fé. E é assistido pelo Espírito Santo e dali saem novos dogmas. Então o Concílio de Trento foi uma resposta, deixa eu encontrar o texto, o Concílio de Trento foi uma resposta da igreja contra os ataques de Lutero. Então, se Lutero propôs a reforma, a igreja realizou a contra-reforma. Celebramos no início do mês um dos santos mais importantes desse período, São Carlos Borromeu. Ele é importante porque ele colocou em prática na sua diocese, que era até hoje uma das dioceses maiores do mundo, a diocese de Milão, colocou em prática alguns aspectos do Concílio de Trento. O Concílio de Trento recebe esse nome porque ele foi celebrado na cidade de Trento. E até a própria escolha do lugar foi importante. Trento está na divisão entre o que era os estados pontifícios, o reino do Papa, e os reinos germânicos. Ou seja, ele fica exatamente neste lugar. Então era fácil para os católicos e era fácil para dar resposta aos protestantes. Então, o Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III e durou de 1545 até 1563. O último concílio que aconteceu foi o Concílio de Latrão IV, Lateranense IV, e o seguinte, imagine, do século XVI foi no século XIX, no final, 1870, o Concílio Vaticano I. Então, em linhas gerais, o que tratou o Concílio de Trento?
Em primeiro lugar, o Concílio de Trento tratou das Sagradas Escrituras, porque a Sagrada Escritura, ela é primária, ela é fonte da revelação divina para nós. Deus se revela através das Sagradas Escrituras. Então, Lutero tinha proposto outro cânon bíblico. Havia tirado 7 livros do Antigo Testamento. Então, o Concílio de Trento afirmou: a Igreja reconhece como livros sacros todos os livros que ela recebeu por tradição. Então, o Concílio de Trento reafirma doutrinalmente a lista dos livros bíblicos. Depois falou sobre o pecado original e a justificação, porque no centro da questão protestante está o modo como Deus justifica os seres humanos. Lutero diz: Deus em Cristo cobre o ser humano com sua misericórdia, mas o ser humano continua sendo pecador, continua sendo ruim, porque é mau o ser humano. E a igreja diz: não, Cristo, ele justifica o homem completamente, a partir de dentro. Não é só uma capa de misericórdia. Por isso que Lutero dizia: peca fortemente e crê mais fortemente ainda. E a Igreja Católica não. A Igreja Católica acredita no caminho de santidade, no caminho de conversão. Então, para que exista a justificação, é necessário as obras de justificação, as obras que nos fazem atingir ao que nós recebemos na cruz por Cristo. Depois, os sacramentos. Lutero tinha resumido os sacramentos ao batismo. A Eucaristia ficou muito confusa e a igreja fala os 7 sacramentos. Depois, a questão da indulgência, a questão das imagens, do culto aos santos. Tudo isso a igreja deu então como resposta à questão de Lutero. Tá bem? Então, essa é a aula. Eu vou entrar agora em reunião. Eu espero no finalzinho da aula, se Deus der a possibilidade de entrar, para a gente terminar o nosso bate-papo e completar com as respostas e perguntas. Então, mais uma vez, agradeço a atenção, reafirmo o meu pedido de desculpas pelas dificuldades que temos encontrado, mas, sobretudo, os animo a continuarem estudando, continuarem pesquisando, para que possamos concluir em beleza o que iniciamos com tanto desejo. Então agora eu os abençoo, pode ser que eu não os encontre hoje mais, a reunião se prolongue. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.